Você já viu aquele vídeo estranho onde muitos pássaros caem do céu em uma vizinhança? Foi muito estranho, não é mesmo? Porém, coincidentemente, houve uma explosão de meteoro naquela área também. Então, será que esses dois eventos estão conectados? Imagine só, você dando uma volta tranquila em uma tarde ensolarada e de repente você vê coisas misteriosas caindo do céu. Ao longo da história, houve casos assim. Como você reagiria se estivesse lá fora e visse essas coisas caindo do céu? Bom, hoje você vai conhecer as 15 coisas mais assustadoras que já caíram do céu. Está preparado em saber quais são? Então, já marque a sua presença na nossa legião clicando no botão do like aqui embaixo. Agora que você já fez isso, vamos lá. Em 2010, na noite antes do ano novo, algo estranho aconteceu em Bibi, Arkansas. Mais de centenas de pássaros caíram do céu de repente, o que foi muito estranho. Isso deixou as pessoas da cidade muito surpresas e curiosas. Os jornais e a TV falaram bastante sobre isso e os cientistas também investigaram o que aconteceu. Uma pessoa sugeriu que talvez os fogos de artifício assustaram os pássaros, fazendo com que eles voassem mais baixo e batessem em coisas, o que poderia ter matado eles. Mas a verdade exata ainda não está clara. Esse incidente em Arkansas chamou a atenção de muita gente, não só da cidade, mas também de pessoas do mundo todo. Algo interessante aconteceu em Zamora, uma cidade no noroeste da Espanha. Lá, houve um espetáculo meteorológico incomum chamado chuva de sangue. Durante esse fenômeno, a água da chuva assumiu uma cor vermelho-sangue, algo surpreendente para os moradores. O aspecto mais impressionante foi nas fontes da cidade, onde a água geralmente clara ficou profundamente vermelha. Inicialmente, a causa desse fenômeno era um mistério, aumentando a curiosidade dos habitantes. No entanto, investigações posteriores revelaram que a água vermelha era devido à presença de águas microscópicas. Essas algas produzem um pigmento vermelho quando estão sob estresse. O interessante é que essas algas não eram nativas de Zamora e não viviam em corpos d'água próximos. Elas devem ter viajado uma grande distância pelo ar antes de causar a chuva vermelha nas montanhas da cidade. Apesar dos cientistas terem analisado cuidadosamente os padrões de vento e outros dados meteorológicos, eles não conseguiram identificar de onde exatamente essas algas vieram. Essa falta de certeza deixou tanto os cientistas quanto os moradores perplexos com o jeito estranho dessas algas microscópicas viajando pelo ar. Em 3 de março de 1876, em um pequeno campo no condado de Bath, Kentucky, algo muito estranho aconteceu. Do céu, uma chuva incomum caiu, cobrindo o chão com pedaços de carne não identificada. Esse evento bizarro ficou conhecido como a chuva de carne de Kentucky. Foi um acontecimento tão surpreendente que deixou as testemunhas completamente perplexas. Os homens que viram isso não puderam entender de onde veio essa carne misteriosa, o que deixou todos na região se perguntando e fazendo especulações. Alguns pensaram que era carne de ovelha ou veado, enquanto outros sugeriram que poderia ser carne de abate. Mas não havia explicação clara para isso, e a aleatoriedade do evento deixou muitas pessoas confusas. Com o tempo, especialistas tentaram desvendar o mistério. Alguns pensaram que poderia ter sido causado por algas, que quando expostas à chuva, adquirem uma consistência gelatinosa. Outros sugeriram que talvez um abutre tivesse vomitado a carne, mas mesmo com todas essas ideias, a verdadeira explicação sobre a chuva de carne de Kentucky ainda é desconhecida. Na Austrália, há um evento chamado de chuva de aranhas, que tem surpreendido muitas pessoas ao longo dos anos. Esse fenômeno envolve milhões de pequenas aranhas aparentemente caindo do céu e foi observado em diferentes partes do país, especialmente no sul da Austrália. Embora essas aranhas sejam geralmente inofensivas para os humanos e não representam uma ameaça venenosa, a visão delas caindo do céu com seus fios sedosos pode ser alarmante. Esse espetáculo é resultado de um comportamento chamado balonismo, que é uma forma de viagem usada pelas aranhas, especialmente as mais jovens. O processo envolve as aranhas subindo em pontos altos da vegetação e liberando fios de seda que são capturados pelo vento. Isso permite que elas sejam carregadas flutuando no ar e cobrindo distâncias significativas. Embora não seja incomum que aranhas viajem dessa maneira, o que torna esse evento notável é a grande quantidade de aranhas participando simultaneamente. A razão exata pela qual tantas aranhas decidem voar ao mesmo tempo não é totalmente clara, mas acredita-se que certas condições climáticas ou de vento possam desencadear essa migração em massa. Na África Oriental, uma grave crise surgiu recentemente,
com enxames gigantes de gafanhotos do deserto, devastando plantações e pastagens em 7 países. Esses enxames eram tão grandes quanto cidades, causando caos por onde passavam. O surto foi desencadeado por um período prolongado de chuvas, incluindo ciclones raros nos últimos 18 meses. As tempestades na Península Arábica levaram a um aumento na população de gafanhotos, resultando em 3 gerações de reprodução rápida. Esses enxames migraram então para a África Oriental, onde as condições favoráveis alimentaram ainda mais seu crescimento. Essa epidemia de gafanhotos representa uma séria ameaça à segurança alimentar em toda a região. Em junho de 2020, seus números aumentaram surpreendentemente em 400 vezes. As consequências dessa infestação incluem um terrível agravamento da insegurança alimentar, afetando mais de 13 milhões de pessoas que já enfrentaram grave escassez de alimentos, com outros 20 milhões à beira do abismo. Organizações de ajuda, incluindo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estão trabalhando para enfrentar a crise, financiando operações de controle de pragas e apoiando as comunidades afetadas. Em 15 de fevereiro de 2013, um evento significativo ocorreu em Chelyabinsk, na Rússia, quando um meteorito entrou na atmosfera da Terra, medindo cerca de 18 metros de diâmetro e pesando impressionantes 11.000 toneladas, explodiu em uma explosão dramática de energia sobre a região do Oblast de Chelyabinsk. A explosão gerou um flash brilhante e uma nuvem extremamente quente de poeira e gás, juntamente com numerosos fragmentos menores de meteoritos. O que tornou esse evento particularmente impressionante foi que o asteroide passou despercebido pelos astrônomos, devido à sua proximidade com o Sol, tornando difícil a detecção da onda de choque da explosão. Isso resultou em danos generalizados, afetando mais de 7.200 edifícios e resultando em perdas financeiras significativas. Além disso, a explosão causou vários feridos, com 1.491 indivíduos necessitando de tratamento médico. Esse evento foi significativo não apenas porque foi o maior objeto natural a entrar na atmosfera da Terra, porque destacou os perigos potenciais representados por objetos próximos à Terra. Em um campo de golfe bastante conhecido nos Estados Unidos, um pequeno tubarão-leopardo caiu do céu e pousou lá. Esse incidente incomum foi notado pela primeira vez por um homem. Ele ficou surpreso ao encontrar o tubarão longe de seu habitat oceânico natural. Esse acontecimento foi chocante por várias razões. Em primeiro lugar, é extremamente raro ouvir falar de um tubarão caindo do céu, o que pegou todos de surpresa. Em segundo lugar, o fato de o tubarão ainda estar vivo quando foi descoberto foi ainda mais surpreendente. Normalmente, esperaríamos que uma queda de tal altura fosse fatal, mas esse tubarão conseguiu sobreviver à queda. Após uma investigação, especulou-se que um pássaro havia pegado o tubarão no oceano e o deixado cair no campo de golfe. Esse fenômeno, conhecido como chuva de animais, é raro, mas foi relatado em vários países ao longo da história. Isso ocorre quando pequenos animais aquáticos, como sapos, peixes ou, neste caso, um tubarão, são sugados por um ralo de água e depois depositados em terra. O raciocínio e a ação rápida do homem que presenciou o momento merece elogios. Depois que reconheceu a urgência da situação, ele colocou o tubarão em um balde de água salgada e o levou de volta ao oceano, onde foi liberado em segurança para seu habitat natural. O evento do asteroide Tunguska, que ocorreu em 30 de junho de 1908, perto do rio Tunguska Pedregoso, na Rússia, é verdadeiramente notável no campo da astronomia. Ele foi causado pela exposição de um asteroide rochoso, estimado em cerca de 49 a 60 metros de tamanho. Essa explosão, conhecida como uma explosão de ar, ocorreu quando o asteroide se aproximou da Terra a uma alta velocidade vindo do leste-sudeste e explodiu a uma altitude variando de 5 a 10 quilômetros acima da superfície da Terra. O que torna esse evento ainda mais significativo é que ele detém o título de ser o maior evento de impacto na Terra já registrado na história. A explosão destruiu aproximadamente 80 milhões de árvores em uma área de 1.300 quilômetros e acredita-se que pelo menos 3 pessoas possam ter perdido a vida. A onda de choque foi tão poderosa que derrubou indivíduos e quebrou janelas espalhadas a centenas de quilômetros de distância. No ano de 2005, uma cidade na Sérvia experimentou um evento incrível que deixou seus moradores completamente atordoados. Milhares de sapos, criaturas normalmente encontradas em lagoas e pântanos, foram vistos caindo do céu. O incidente na cidade foi chocante por vários motivos. Primeiro,
A visão de sapos caindo do céu não é algo que você vê todos os dias, especialmente em números tão grandes. A escala do evento deixou moradores da cidade completamente surpresos. Em segundo lugar, o fato de que os sapos foram varridos de seus habitats naturais e depositados sobre uma cidade a vários quilômetros de distância deixa a descrença ainda mais à tona. Imagine ser uma criatura aquática, subitamente transportada para um local completamente diferente. Por último, o espetáculo visual de milhares de sapos chovendo sobre a cidade é algo que seria difícil esquecer para os moradores. Os residentes da Flórida tiveram uma grande surpresa quando lagartos começaram a cair do céu, em um fenômeno natural bizarro e inesperado. Isso deixou moradores e cientistas coçando a cabeça em confusão. Um estudo recente lançou luz sobre esses famosos lagartos congelados da Flórida, que sugere que eles podem estar se adaptando a temperaturas mais frias. Aqui está como funciona. Certas espécies de lagartos, como o anão verde encontrado na Flórida, são criaturas que procuram abrigo nas árvores durante o tempo mais frio. No entanto, quando as temperaturas caem repentinamente, esses lagartos podem ficar sem vida e perder o controle dos galhos, fazendo com que caiam no chão em uma espécie de estupidez induzida pelo frio. Esse comportamento pode fazer com que um número significativo de lagarto caia das árvores, criando uma visão incomum que poderia assustar qualquer um, especialmente aqueles que não têm conhecimento do fenômeno. Embora esse fenômeno não seja exclusivo da Flórida, o ecossistema diversificado do estado e a grande população de lagartos tornam esses eventos ainda mais perceptíveis. À medida que os pesquisadores se aprofundam nas dificuldades desse comportamento peculiar, a maioria dos moradores da Flórida se acostumou com o espetáculo ocasional de lagartos. Nosso planeta está cercado por um monte de lixo feito pelo homem que eventualmente cai de volta na Terra. Isso acontece quando satélites, foguetes e outros objetos espaciais perdem sua órbita e começam a se mover em direção ao nosso planeta, devido à atração da gravidade. Na maioria das vezes, quando esse lixo espacial entra novamente na atmosfera da Terra, ele se divide em fragmentos menores. Em março de 2018, o protótipo da estação espacial Tiangong-1 da China ganhou manchetes quando reentrou na atmosfera da Terra em uma descida controlada. Esse evento destacou os desafios de descartar com segurança naves espaciais extintas e a importância de planejar cuidadosamente as reentradas para minimizar o risco para áreas povoadas. Apesar das manchetes ocasionais, a grande maioria dos resíduos espaciais cai inofensivamente em áreas desabitadas, como oceanos remotos ou desertos. Na noite de 23 de abril de 2019, algo verdadeiramente espetacular aconteceu na Costa Rica. Os moradores das aldeias Pala e Águas Arcas foram presenteados com um espetáculo incrível, um meteorito, também conhecido como bola de fogo, cruzando o céu e exibindo cores vibrantes, como um arco-íris ao cair no chão. Fragmentos da bola de fogo foram espalhados pela área, criando uma cena tirada de um filme. Mas esse evento não foi apenas uma maravilha visual, também teve uma importância científica significativa. A bola de fogo, mais tarde chamada de Zarcas, acabou sendo um pedaço de asteroide que data de cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Os cientistas ficaram entusiasmados com a descoberta, pois ela lhes proporcionou uma rara oportunidade de estudar uma relíquia do início do sistema solar. Surgiram especulações de que a bola de fogo poderia conter compostos complexos de carbono, semelhantes a outro meteoro que explodiu sobre Murchison, na Austrália, em 1969. Descobriu-se que o meteorito continha aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. Os pesquisadores esperavam que a bola de fogo de Zarcas pudesse produzir descobertas inovadoras semelhantes. Após um ano de estudo cuidadoso, os cientistas identificaram a rocha como um condrito carbonáceo, um tipo de meteorito rico em carbono, incluindo moléculas orgânicas complexas e aminoácidos. Durante a decolagem do aeroporto em Yakutsk, na Sibéria, um avião de carga russo teve um incidente inesperado. Cerca de 200 barras de ouro de metal precioso foram acidentalmente lançadas na pista. O ouro estava sendo transportado da remota região de Chukotka quando algo deu errado. As portas de carga do avião abriram inesperadamente, fazendo com que a carga valiosa fosse desalojada. Esse incidente foi atribuído ao deslocamento da carga durante a subida do avião. O comitê de investigação russo abordou rapidamente a situação, afirmando que as portas de carga foram danificadas devido à proteção insuficiente
suficiente dos metais preciosos antes do voo. Como resultado, o avião de carga teve que retornar ao aeroporto para recuperar os materiais espalhados, as barras de ouro. Embora eventos como esse sejam raros, não são inéditos. Fatores como a segurança inadequada da carga, problemas técnicos ou problemas inesperados durante o voo podem contribuir para tal dificuldade. Por isso, as autoridades da aviação e as companhias aéreas enfatizam a importância de protocolos de segurança rígidos para evitar incidentes como este. A história de dinheiro caindo do céu é verdadeiramente fascinante e inusitada. Em 2015, na cidade do Kuwait, ocorreu um incidente extraordinário em que uma quantia colossal de dinheiro, estimada entre 2 e 3 milhões de dirhams dos Emirados Árabes Unidos, caiu do céu. Isso equivale a cerca de 2 milhões e 700 a 4 milhões de reais em notas bancárias. As pessoas que testemunharam o evento pararam em seus carros nas ruas e começaram a lutar para pegar o dinheiro. Outro incidente semelhante ocorreu em 2017 em Indianápolis, onde um eletricista trabalhando em um prédio notou notas de $200 voando sobre o telhado. Em ambos os casos, ninguém conseguiu descobrir a origem do dinheiro. No entanto, como diz o ditado, achado não é roubado, e encontrar uma quantia inesperada de dinheiro certamente seria uma sorte inesperada para qualquer pessoa, não é mesmo? Bom, agora me diz você, já presenciou algo estranho caindo do céu? Me conta aqui embaixo nos comentários. Aproveitando que estamos falando disso, eu quero te recomendar agora um vídeo especialmente para você. Então, clica aqui no vídeo que está aparecendo agora na tela e vai lá conferir. Bom, é isso e até a próxima, curioso!